Agora eu vou falar para o texto. Eu me posiciono em relação ao texto. É esse o momento que você pode, por exemplo, ler um autor e dizer: discordo desse autor. Então aqui eu posso adotar posições. Eu posso falar com o texto. Talvez eu não consiga construir nenhuma posição bem definida e está tudo bem. O problema atual, muito rapidamente você tem que assumir posição. Então as pessoas hoje assumem posição de tudo sem conhecer nada. Porra, você não pode assumir posição de uma coisa que você não conhece. Então hoje todo mundo quer discutir, quer debater, quer opinar. Não. Peraí, calma. Sua posição está fundamentada em quê? Em qual leitura? Em qual meditação? Os 2 primeiros passos. Aí agora eu tenho condições de me posicionar diante do texto. Terceiro passo da nossa leitura. Agora, papai, nós vamos chegar no terceiro passo, que é, na Léxio, é o oratio, ou a Horácio, né? Ou a oração, tá certo? Na Léxio Divina, lá proposta pelos beneditinos. Eu vou fazer uma oração depois que eu ler, professor? Não, calma. Vamos traduzir isso aí para uma prática de leitura real. O que é esse momento? Agora eu vou falar para o texto. Então agora eu li, se você só está assistindo o corte dessa live, nós estamos aprendendo 4 passos para você ler como um sábio, certo? Então, no primeiro passo, eu li, entendi, escutei humildemente o que o texto me diz, entendi o texto para além do que está escrito no texto. No segundo, eu meditei, eu conectei, eu honestamente observo como esse texto reverbera em mim e conecto isso com outros aprendizados, conhecimentos, outros textos, outras realidades aprendidas. Agora, no terceiro passo, eu falo com o texto. Eu me posiciono em relação ao texto. É esse o momento que você pode, por exemplo, ler um autor e dizer: discordo desse autor. Eu discordo porque essa realidade, segundo ele, tem essa consequência e a premissa está errada aqui, assim, assado. Você vai discordar. E o que acontece hoje? Você nem leu. Você pegou um trechinho ali. Se você só está assistindo o corte desse vídeo, isso é um corte de uma live. No segundo bloco, eu citei, por exemplo, uma discussão aqui que teve, eu acho que tem umas 2 semanas aí, no Inteligência Limitada. Estava até o professor lá, o Guilherme, acho que é Guilherme Freire, né? E aí apareceu um outro professor universitário que começou a citar trechos da Bíblia. Disse: Deus existe, Deus não existe nem é. Ele pegava trechos lá e ia largando. Então, quando você... Isso é só o que tem. Então, você não leu o texto. Você não leu, você não está trazendo a totalidade dele. Você não compreendeu o contexto dele. E você já está dizendo que é contra ou é a favor. Ou então você está usando meros recortes. Sem a totalidade da coisa. Então, primeiro eu preciso entender o que o texto diz para além do texto. Depois eu preciso ruminar isso. Como é que isso reverbera em mim? Depois que eu cheguei nesse processo de ruminar, rapaz, essa é a minha posição em relação a esse texto. Aí você vai poder chegar e dizer sobre os autores, ter uma posição em relação aos autores. Aqui eu lembro, quando, por exemplo, eu dava aula de economia no direito, né? Dava aula de economia, aí a gente tinha uma aula que era sistemas econômicos. E aí, antes de falar de socialismo, eu ia dar uma aula sobre Karl Marx. Então, para mim, a filosofia marxista, né? Que é uma proposta muito mais filosófica, sociológica do que econômica, ela para mim, ela não faz sentido em termos de aplicação prática. Só que eu não posso dar uma aula já metendo isso de cara. Eu tenho que deixar claro para os meus alunos qual é a minha posição. Porque quando eu fizer a crítica em relação ao autor,
os alunos eles têm uma capacidade também de dar ali o devido desconto da minha posição pessoal em relação àquele autor. Isso eu sempre faço, Mas eu tenho que entender, eu tenho que compreender qual foi a construção que aquele autor fez. Ele não fez do nada. Então, eu nem li o cara e eu já estou dizendo que é tudo uma merda. Eu estou sendo papagaio de alguém, porque eu não li, eu não conheço, né? Eu não meditei aquilo. Então, esse momento do terceiro passo é um momento em que você conversa, você dialoga, né? Aquele e se da meditação, e se a realidade é vibracional, e se a realidade ela não é vibracional, né? Aqui a gente pode pegar um dualismo, né? Entre realismo versus idealismo, né? Então, se a consciência ela tem capacidade de colapsar a realidade, sim ou não? Então, aqui eu posso adotar posições, eu posso falar com o texto. Ali eu vou trazer minha posição em relação ao texto. Tudo bem? Eu vou trazer minha posição em relação ao autor. Né? E talvez eu não consiga construir nenhuma posição bem definida. E está tudo bem. Está tudo certo. Tudo certo. Talvez a minha posição ela não seja ainda... Sim, porque existem questões ou leituras, aí vai depender do que você lê, né? Existem leituras que, por exemplo, vou pegar, sei lá, uma leitura dessa como eu gosto de física quântica. Eu não tenho estorvo, eu não tenho gabedal para chegar e dizer, não, é isso, ponto. Pelo menos até o dado momento, não. Talvez daqui a uns 20 anos, quem sabe. Enquanto isso, eu continuo lendo. Mas eu assumo uma posição em relação ao texto. Então, o terceiro ponto é assumir uma posição. Esse oração na Lexio Divina eu respondo o texto. Então, eu vi um texto, por exemplo, li Ética Nicômaco. Aí Aristóteles vai falar sobre educar para a felicidade. A felicidade como sendo um objeto da educação. Cara, quando eu li isso reverberou dentro de mim. Eu fiquei, será que isso é possível? Né? Se isso é possível, aí, num dado momento, eu assumi uma posição. Sim, isso é possível. E eu, como professor, eu vou buscar construir escolas que ensinam as pessoas a felicidade, ensinam a serem felizes. Daí derivou uma série de outros temas que eu já venho escrevendo ou dando curso sobre isso, né? Que recentemente eu falei sobre a infelicidade programada. Talvez seja até uma live interessante para eu trazer para aqui. Então, compreender os comportamentos que nos tornam infelizes, porque nós estamos com parâmetros e premissas erradas, né? Enfim, então, aí você assume uma posição, mas, isso é uma coisa profunda, isso é uma discussão muito profunda. Não, esse negócio de felicidade, isso daí não depende de mim nem de você, isso é uma dádiva vinda da providência ou do acaso, tudo bem? Então, isso é uma discussão profunda, né? Tem algumas discussões que elas não se esgotam em si. E algumas que já estão sendo feitas há muito, muito tempo. Então, o terceiro passo é eu falo com o texto. Eu me posiciono, eu falo, eu converso, eu dialogo com o texto. E aqui eu estou, já de alguma forma, me apropriando mais profundamente, porque eu estou assumindo posição. O problema atual é que, principalmente com rede social, todas essas coisas, muito rapidamente você tem que assumir posição. Então, as pessoas hoje assumem posição de tudo sem conhecer nada. Você não pode assumir posição de uma coisa que você não conhece. Não pode. Aí eu lembro de uma aula que, para fechar esse bloco, né? Eu lembro de uma aula que os alunos chegaram para mim, estava lá no período o governo era o governo do ex-presidente Temer, né? E aí ele estava com teto de gastos.
estava com a proposta lá, PEC do teto de gasto. E aí, eu estava dando aula num curso de Direito, de Economia, e os alunos, professor, você vai falar sobre isso, porque nós temos aqui uma aula de política fiscal e tal, não sei o quê, tem que falar sobre isso, tem que falar sobre isso. Maravilha, eu digo, tá bom, na semana que vem, eu tenho muito orgulho dessa aula, tenho muito orgulho mesmo. Eu disse, ó, na semana que vem vai ser uma aula arrasadora, PEC de gasto, eu quero que vocês se preparem. Eita, vai ferver, vai ferver. Tinha uma galera contra, uma galera a favor, a discussão estava em voga, rede social, papapá, papapá. Foi semana que vem, eu cheguei na aula, quando eu cheguei na aula, os alunos já vieram, professor, hoje é a PEC, né? Hoje é a PEC, né? Eles estavam, menino, estavam prontos para discussão. Hoje é a PEC, eu digo, pessoal, coloquei lá no quadro, PEC. Aí eu cheguei e disse assim, e aí, vamos fazer a aula da PEC? Perguntinha, quem é contra a PEC? Aí a galera levantou a mão. Eu digo, quem é a favor da PEC? Aí, outra galera levantou a mão. Quem leu? Ninguém tinha lido. Nenhum aluno tinha lido. Todos eles já eram contra ou a favor e leram. Meu irmão, você não tem noção da descascada que eu dei. Eu disse, esse é o tipo de ser humano, de pessoa, de advogado, de juiz que vocês querem ser? Como é que vocês podem ter uma opinião sobre algo se vocês sequer leram isso? E outra coisa, será que tudo na PEC é ruim? Ou será que tudo na PEC é bom? Não. A aula de hoje vai ser o seguinte. Está aqui o QR Code. Aí projetei o QR Code. Grupos, formem grupos. Pega o QR Code e nós vamos ler. São 28 páginas. Se não me engano, eram 28 páginas. Vocês vão ler. E vocês vão escrever do lado. Esse artigo, eu concordo ou discordo por causa disso ou daquilo. Pronto, foi a aula. Todo mundo foi embora para casa. E espero que com uma boa lição. Né? Então, hoje todo mundo quer discutir, quer debater, quer opinar, quer falar. Não. Peraí, calma. Sua posição está fundamentada em quê? Em qual leitura, em qual meditação? Os 2 primeiros passos. Aí agora eu tenho condições de me posicionar diante do texto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E aqui um vídeo especial para você. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Grande abraço.